Olá, meu nome é Gregory Carneiro e essa é mais uma aula do nosso pequeno curso de filosofia voltado para o ensino médio. A gente começou esse curso falando um pouco sobre os primórdios da filosofia, um pouco de uma característica geral do pensamento filosófico. Depois a gente passou a pensar um pouco da filosofia da modernidade, principalmente centrado nas figuras de David Hume e Immanuel Kant. Logo depois, a gente deu um pulo e foi direto para o pensamento científico. Nada muito extravagante, pois as bases do pensamento científico realmente nasceram na modernidade. Depois de pensar um pouco sobre a ciência, a gente passou a pensar um pouco sobre a cultura. O que de fato a cultura representou na antiguidade, o que ela representou na modernidade, quais as transformações que ocorreram até ela chegar nos nossos tempos. A gente tentou entender um pouco sobre cultura erudita, cultura popular e, claro, culminou nos dias de hoje com o que a gente conhece como cultura de massa e indústria da cultura. Coisa que pode ter ficado implícita é que esses movimentos que a gente fez no pensamento científico, tentando entender o pensamento científico, e os movimentos que a gente fez para entender os movimentos da cultura, origem até os dias de hoje, caracterizam de uma forma interessante, de uma forma bem marcante, o movimento que ocorreu do pensamento moderno para o pensamento, para a filosofia que é feita nos dias de hoje, o que a gente chama de filosofia contemporânea, que, se a gente for pensar temporalmente, ocorre da metade, mais ou menos da metade do século XIX para os dias de hoje. Tudo bem, mas acontece que, de alguma maneira, às vezes, como você pega muitos detalhes, muitas coisas, um pensamento talvez muito setorial, muito focado em um ponto específico, você não consegue perceber de fato as mudanças gerais. A gente até fez uma aula sobre os períodos da filosofia. Isso pode ter ou não ajudado vocês, mas nessa aula a gente vai esclarecer a transição do pensamento moderno para a filosofia contemporânea. Para entender isso, veja, a gente tem que entender os pontos-chave da filosofia moderna, entender como que a filosofia contemporânea contestou praticamente todos os pontos, pelo menos os pontos principais da filosofia moderna. A modernidade, se isso não ficou claro nas aulas anteriores, fique claro agora. A filosofia moderna é marcada por um certo otimismo em relação ao poder da razão. Isso quer dizer que na filosofia moderna a gente só tinha racionalistas? Não. Mas a modernidade é marcada por um otimismo, pelo menos essa centralidade no que é o pensamento racional, digamos, essa centralidade na razão humana. Lembre-se, já é um recurso para memorizar que a filosofia moderna contestou aquela centralidade da figura divina que a gente tinha na filosofia medieval. Então daí você tira que filósofos como David Hume, um filósofo que a gente tratou com até certa competência dentro do nosso curso, pode ser considerado, na verdade, um filósofo um pouco distante do pensamento moderno em si. Ele com certeza está dentro do pensamento moderno se a gente pensar temporalmente e entre os filósofos que ele de fato conversou. Mas o pensamento dele já era uma raiz dessa contestação do que é o pensamento racional. Ele optou pelo ceticismo. Não é necessário que seja esse o caminho de qualquer pensador que a gente vai chamar a partir dessa aula, depois que a gente entender os movimentos, de pós-moderno ou filósofo da contemporaneidade. Esse otimismo moderno era em especial direcionado à capacidade do homem de alcançar o pensamento objetivo e de organizar a sua ação, seja ela ética ou política, com base na racionalidade. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o homem, por causa desse poder racional, ele era o responsável, e claro, isso envolve um certo otimismo no sentido de que o homem agora ele tinha o poder
para transformar a sociedade, para se transformar e para conhecer, tudo nas suas mãos, porque ele era o ser racional. E não tinha nada que poderia impedir ele de alcançar, agora eu vou usar um termo que ficou muito claro no positivismo, o progresso. Então, vamos para o quadro para a gente marcar muito bem essas características do pensamento moderno e depois entender o pensamento contemporâneo. Apenas esclarecendo rapidamente, digamos, a gente pode considerar a filosofia moderna como, pensando temporalmente, do século XVI até o século XIX. Tudo bem. O que aconteceu depois do século XIX que pode ter mudado as características da modernidade? Veja, como pressuposto fático, a gente pode entender, em especial, as duas grandes guerras, acirramento, problemas sociais na cidade. Lembrem-se que a cidade pós-século XIX, depois da Revolução Industrial, era outra cidade. Não era mais aquela cidade ligada aos burgos, aquela cidade do início da modernidade. Depois do êxodo rural, devido à explosão das indústrias, as cidades passaram a ostentar, de fato, claras diferenças sociais. Uma elite e uma classe subordinada periférica que vivia nos guetos. Então, vejam que as diferenças sociais, se elas existiam antes, não estavam claras. Dentro da cidade, as diferenças sociais decorrentes do progresso científico, veja, decorrentes do progresso técnico criado na modernidade, passaram a refletir na estrutura social da cidade. Então, esse é um outro pressuposto fático que posteriormente levou ao que a gente está chamando aqui de crise da razão, que a gente pode chamar de crise da razão moderna. Naturalmente, a gente pode falar aqui, agora pensando na parte cultural, digamos, de uma certa oposição, ou pode falar aqui dos efeitos negativos do imperialismo. Como que a modernidade deu vazão ao imperialismo? A gente vai entender isso agora. Eu anotei aqui para vocês algumas características do pensamento moderno, características que a gente não pode esquecer. A primeira, e talvez seja a mais óbvia, é a crença forte na razão. Veja, pensem aqui para não esquecer, e claro, no conhecimento objetivo. A gente tem falado disso no curso todo. Mas se você ainda tem uma tendência a esquecer essa característica, pense aqui, talvez em um dos maiores racionalistas, Descartes. Ele acreditava que apenas usando a razão ele poderia chegar ao conhecimento objetivo, ao conhecimento certo, que ele julgava ser o conhecimento que não depende dos sentidos. Então, se você quer decorar isso aqui, pense em um dos maiores pensadores modernos, que é precisamente Descartes. Combate à tirania e busca da democracia. No âmbito político, o homem, agora que é racional, ele tem capacidade de julgar e escolher o seu próprio governo. Ele não precisa ser tutelado mais. Então, os ideais iluministas, em especial, esse pequeno período da modernidade, jogaram luzes para o movimento que culminou na Revolução Francesa. Talvez uma das revoluções mais influentes da contemporaneidade em termos políticos. Então, este é um aspecto forte do pensamento moderno, em especial do iluminismo. Otimismo com o progresso tecnológico e a cultura universal. Se aquela nossa conversa sobre Hume e Kant tentando justificar, tentando dar uma justificativa racional para as leis de Newton, para o pensamento científico newtoniano, pensem aqui na Revolução Industrial, que é um resultado direto do pensamento moderno em relação à ciência. Veja,
A ciência moderna não era como a ciência antiga, ela queria dominar a natureza. E nada corresponde a uma dominação da natureza melhor do que o progresso tecnológico ligado, por exemplo, à Revolução Industrial. O pensamento moderno também acreditava na cultura universal. Esse ponto aqui eu quero discutir com vocês. Em que sentido cultura universal? Lembrem-se que a cultura antiga era muito ligada à noção de educação como um incentivo, como um melhoramento da natureza interna. Mas cultura na modernidade virou civilização ou um processo civilizatório. Civilização no sentido de realmente vida na cidade. A cidade moderna, ela representava os ideais, digamos, culturais, ideais para o homem. Então, reunia o pensamento político, reunia a arte, reunia a técnica, reunia a filosofia, reunia a economia, tudo em um lugar só. É claro que isso daqui, na modernidade, não poderia ser outra coisa senão esse pensamento de cultura da vida da cidade europeia não poderia ser outra coisa senão, digamos, o ideal do que é uma cultura. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que aquelas pessoas que não ostentavam o pensamento civilizatório moderno, ou seja, ligado à cidade moderna europeia, era considerado não civilizado. Nesse sentido é que eu quero dizer, quando eu falo dos efeitos negativos do imperialismo que a modernidade causou, é porque esse conceito de cultura como civilização, fundamentou processos colonialistas, imperialistas da maioria dos estados, dos impérios europeus. Pensem, para não esquecer isso, a maneira como os europeus tratavam os índios brasileiros. Eram índios, ou seja, os nativos brasileiros, eles tinham que ser, de certa maneira, civilizados. Por quê? Porque eles não compartilhavam os ideais da cultura europeia. A mesma coisa aconteceu com os impérios incas, astecas, pelos espanhóis. Os espanhóis chegavam e dominavam aquelas pessoas, é claro, com a ajuda ainda de um pensamento religioso, com o fundamento de que eles estavam recebendo, na verdade, um favor. Por quê? Porque a cultura europeia, que era ligada a essa noção de civilização, estava transformando aqueles selvagens, na verdade, em humanos. Veja, o ideal de humanidade era ligada à cultura europeia. É claro que essa noção de cultura como civilização e de que só existe uma cultura que seja civilizada, que é a europeia, culmina do que a gente chama de etnocentrismo. E isso foi, de certa forma, uma febre entre os europeus modernos, porque eles de fato achavam, e essa é a definição de etnocentrismo, que a cultura europeia era a única cultura possível. E que todo mundo que não era europeu tinha que ser europeizado, tinha que adotar a cultura, sob pena de ser selvagem. Então veja como que o ideal moderno de busca de conhecimento objetivo, de acreditar que só o homem europeu é dotado de razão, fundamentou, de certa forma, essa cultura imperialista e colonialista, com base naquela noção de cultura moderna que a gente aprendeu. Então, só voltando rapidamente quem não assistiu pode voltar, mas aquela noção de democratização da cultura moderna não era uma democratização da maneira como a gente pensa hoje, para todo mundo. Na verdade, fundamentava até um certo ato de subjugar outros povos e forçar a cultura. Não era algo
positivo. Então guardem esse mais um, isso pode ser considerado, claro, uma parte fática, né? Muito clara, que fundamentou uma crise da razão moderna. Outra característica do pensamento moderno é a clara separação entre homem e natureza. Lembrem-se das nossas aulas sobre a crítica da ciência, e eu falo claramente que o homem, quando ele pensa em dominar a natureza, do pensamento moderno, não se considera algo a ser dominado. O homem, ele é dotado de razão. Sendo dotado de razão, ele não pode ser dominado como ele domina outras partes da natureza. Então, claramente, o sujeito homem e o objeto natureza são duas coisas claramente separadas no pensamento moderno. Para quem participou das discussões sobre a crítica na ciência envolvendo o documentário Dilema das Redes, sabe que essa separação está cada vez mais tênue nos dias de hoje, pois a tecnologia ela nem sempre está servindo ao homem e às vezes está dominando. Então, em partes, vocês já entendem o que causou uma certa crise, pelo menos nesse aspecto aqui. Pensem agora numa parte ética. O homem ele está sempre no pensamento moderno em evolução moral, pois ele é dotado de razão, sempre a razão é importante no pensamento moderno, e por isso é totalmente livre. Gente, o pensamento contemporâneo vai diametralmente, vai fortemente contra essa ideia. E a gente tem que entender por quê. Eu coloquei aqui os itens da filosofia pós-moderna para ajudar a gente na discussão. A primeira coisa que a gente tem que ver é esse ponto sobre a objetividade do conhecimento vindo da razão. Uma das escolas que afrontou de maneira muito forte essa noção de razão e objetividade, aliás, essa maneira simples de ver a razão, como essa parte matematizada, a primeira escola que fez isso foi a teoria crítica, ou que a gente chama também de escola de Frankfurt. Um dos membros bolou a seguinte distinção, prestem atenção nisso. Horkheimer, que era um membro do pessoal da teoria crítica da escola de Frankfurt, ele dizia que existia dois tipos de razão. Isso aqui é muito perguntado em prova, pessoal. Primeira razão, essa é a razão que a gente pode dizer que os modernos gostavam. É a razão dominadora, instrumental, que faz tecnologias e domina o meio, transforma o meio. Essa a gente pode dizer que é a razão que está sempre atuando para transformar e não tem freios. Já a razão crítica, então existem dois tipos de razão. A outra, além da instrumental, é a razão crítica, que é a razão capaz de relacionar o homem entre eles, em sociedade, e também o homem com a natureza, e bota limites na razão instrumental. Veja que o que a teoria crítica está fazendo digamos, invocando um outro tipo de razão que não é aquela razão que está sempre querendo acumular. Por isso que ele chama a razão de crítica. Por quê? Porque ela considera outros aspectos que não sejam simplesmente, e aqui é importante, coisas como a verdade. A razão instrumental só quer saber da verdade, da técnica, mas a teoria crítica ela quer saber também da utilidade. Veja que existem outros elementos para o conhecimento e claro, outro aspecto da razão que os modernos não consideravam e que o pessoal da teoria crítica, porque a gente chama de teoria crítica por causa da razão crítica, achavam que esse tipo de razão tinha que colocar critérios na razão instrumental. O que aconteceu na modernidade era que os modernos
eles achavam que isso aqui era bobagem. Enquanto que a razão de fato era só esse tipo de razão, a razão instrumental. O pessoal da teoria crítica, naturalmente, leva em consideração diversos fatores, diversos problemas, na verdade, que a gente já considerou. Por exemplo, esse padrão aqui de utilidade vai fazer a razão crítica questionar coisas como meio ambiente. Digamos assim, a gente tem que implementar o máximo da técnica e da razão instrumental, mesmo que isso custe o meio ambiente. Essa é uma questão que a razão crítica coloca. Questões éticas, a razão crítica vai colocar em relação à razão instrumental. Os modernos, de certa forma, pelo menos a maneira como os modernos professaram a questão da razão e essa questão da dominação da natureza, não colocavam em prática, segundo o pessoal da teoria crítica, essa parte da razão crítica, que julgava a utilidade. Se vocês têm dificuldade de associar o moderno à razão instrumental, pensem sempre naquela frase atribuída a Francis Bacon, que também pode ser atribuída a Hobbes: conhecimento é poder. Então, a gente pode pensar que os modernos, no âmago do seu pensamento, queriam acumular esse conhecimento, acumular poder, enquanto a razão crítica questiona a conveniência disso. Existem outros critérios racionais, que não é só a verdade e a técnica. Então tá, esse é um ponto que eu considero importante porque é o nosso primeiro passo para entender o que vem depois da modernidade. Então, aqui a gente já entendeu, de certa forma, que o pensamento pós-moderno tenta ir além da verdade na determinação do que é conhecimento. Aqui eu coloquei ideologia porque Marx é um produto daquele segundo pressuposto fático da crise da razão, os problemas sociais da cidade. Para Marx, existia uma coisa chamada ideologia dentro do que os racionais modernos chamavam de conhecimento objetivo. Para Marx, muito do que modernos chamavam de conhecimento objetivo nada mais era do que ideologia, ou seja, um conhecimento feito, não objetivo pensado na coisa, mas um conhecimento feito para dominar as classes, ou seja, era uma espécie de imposição das classes dominantes. Então, esse papel da ideologia, a gente pode dizer que foi um dos primeiros baques no século XIX ao ideal de objetividade do conhecimento. A gente pode pensar aqui, na verdade não está, mas os trabalhos de Freud, pensando no inconsciente, também batem de maneira direta nessa noção de conhecimento objetivo e também dessa noção de razão disponível. Freud, ele dizia que existem coisas na mente, também na maneira como o homem age, que ele sequer tem uma noção. Por isso que a gente chama de inconsciente. Por quê? Porque não é a camada disponível diretamente para você. Mas ainda assim, isso determina as suas ações, determina a maneira como você pensa. Pensem, para simplificar nessa parte do Freud, em traumas, por exemplo. Muitas vezes a pessoa acha que o conhecimento é objetivo, mas na verdade ela tem certos traumas e aquilo faz ela pensar de determinada maneira. E o trabalho do Freud é de maneira muito forte centrada em estudar esses casos que não estão, digamos, na superfície da nossa mente. O pensamento pós-moderno também rejeita aquela cultura civilizatória colonialista que a gente acabou de conversar. Na verdade, cultura, ou mesmo se você considerar
como um processo civilizatório, ela não é única. Então, cada país, cada povo desenvolve a sua própria cultura e não existe uma cultura que a gente pode dizer que é universal. Então, aquela noção etnocentrista que a modernidade criou, no que é pós-moderno, na filosofia contemporânea, é totalmente rejeitado. Veja como os pressupostos fáticos da crise da razão originaram reações da filosofia. Isso é mais que natural. Isso é mais que natural. Como também essa noção de ideal de objetividade, na cabeça de um filósofo como Marx, causou a crise, uma crise profunda na cidade de dominação da classe trabalhadora. Foi um ideal de objetividade, de que a tecnologia, a revolução industrial era algo ótimo para o trabalhador e aquilo não se refletia na vida do proletário. A mesma coisa, o ideal técnico-científico trouxe consequências e, claro, o ideal de que o homem tem total liberdade no uso da razão causou anomalias que justificavam regimes como, isso daqui é notório, que o regime totalitário do nazismo subiu ao poder pelo voto constitucional. Então, os ideais modernos de democracia, por exemplo, ligados à Revolução Francesa, foram manipulados de modo a sustentar e legitimar regimes como esse, o nazista. A gente vai ter a oportunidade de falar sobre a legitimação do poder político, mas isso aqui é só um pequeno gesto que a modernidade fez questão de apontar em como ideais modernos, assim como aconteceu com a ciência, foram usados para certos tipos de atrocidade. É claro que o nazismo ele não teria alcançado, digamos, o nível de terror se não fosse a técnica científica. Mesma coisa, então isso aqui é igual ao terror da primeira Grande Guerra. A gente vai coletando e vai vendo que existem muitos. Aqui, claro, o que ficou marcado na Segunda Guerra Mundial também, né? Bomba atômica. Então, pessoal, a gente vai caminhando pela história e vai percebendo que os ideais modernos realmente descambaram para coisas que são questionáveis. E a filosofia contemporânea passou a questionar. Esse ponto aqui da rejeição da ideia de que o homem está separado da natureza é um dos pontos talvez mais interessantes, porque veja que a própria noção de inconsciente, né, como o homem é afetado pelo meio e como essas afetações também influenciam na sua ideia, na maneira como ele pensa. A gente pode pensar, claro, também nos problemas da técnica que a gente exemplificou no dilema das redes para mostrar o homem quer dominar a natureza, mas os algoritmos hoje em dia da tecnologia de comunicação dominam o homem também. Isso tudo, claro, está envolvido também na noção de lucro e naturalmente também de capital, mas mostra também que essa separação pura e simples era criticável. E a filosofia contemporânea, o que a gente está chamando de filosofia pós-moderna, de fato vai criticar. Então, esse é um apanhado geral, a gente vai ver alguns pontos com mais detalhes, mas são pontos importantes para vocês guardarem sobre a filosofia moderna e a maneira como a filosofia contemporânea passou a tratar. Esses são os pontos principais. Então, guardem isso. A razão que era grande estándar da modernidade passou a ser criticado de diversas formas, por diversas frentes, na filosofia pós-moderna. E, de certa forma, isso tudo aqui descambou, a gente pode colocar,
e um certo pessimismo. E aqui na modernidade a gente tem um otimismo. Então, pensem que na modernidade o otimismo era porque eles se sentiam próximos de um ideal objetivo, de pura independência do homem. Enquanto na filosofia pós-moderna, na filosofia contemporânea, esse tipo de ingenuidade, de objetividade, ingenuidade, de pura liberdade do homem, começou a morrer pouco a pouco. Então era isso que eu queria falar hoje com vocês. A gente se encontra na próxima aula. Obrigado por me acompanhar até aqui. Até a próxima.